Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A apresentação deste projeto do Bloco de Esquerda sobre o teletrabalho teve já um mérito, o de fazer com que quase todos os partidos entregassem também as suas propostas para acompanharem o agendamento do Bloco. A nossa expectativa é que o debate de hoje seja o pontapé de saída para um processo legislativo que mude o Código de Trabalho e proteja os trabalhadores, garantindo direitos, regulação de horários, compensação por despesas, capacidade de organização coletiva, respeito pela privacidade. A pandemia obrigou a respostas de emergência sanitária e uma transição abrupta e improvisada para o teletrabalho, sem mecanismos de preparação e de negociação coletiva e sem que a proteção dos trabalhadores fosse plenamente assegurada. O teletrabalho passou de uma realidade relativamente residual para ter uma expressão massiva, o que aliás revelou as ambivalências que lhe estão associadas, bem como as consequências em várias dimensões da vida. Ficaram evidentes as dificuldades na gestão dos tempos, com os horários de trabalho a prolongarem-se informalmente e com a multiplicação de tarefas realizadas fora de horas. Os efeitos do teletrabalho verificaram-se ao nível do cansaço, da ansiedade, do stress, da tensão familiar, nomeadamente no período em que pais e mães foram obrigados, injustamente diga-se, a acumular teletrabalho e cuidado dos filhos. Por outro lado, muitas empresas aproveitaram o recurso ao teletrabalho para pouparem custos, imputando-os aos trabalhadores. A este período de teletrabalho obrigatório durante a emergência sanitária correspondeu, por exemplo, um aumento de 15% dos custos das famílias com energia e aumentou também o consumo de internet. As despesas com a manutenção dos locais de trabalho, com equipamentos, eletricidade, água, ligação à net, foram transferidas para os trabalhadores sem que a isso correspondesse qualquer tipo de compensação. Deste processo, resultou evidente que a regulação do teletrabalho que hoje existe na lei é frágil e não protege convenientemente quem trabalha. Em defesa do teletrabalho invocam-se os seus efeitos na redução das deslocações, as possibilidades que abre de um maior equilíbrio territorial e ambiental ou de um aproveitamento melhor do tempo. Mas os riscos associados ao teletrabalho são por demais conhecidos. Isolamento, perda dos momentos de partilha em ambiente de trabalho com os colegas, diluição das fronteiras entre vida profissional e vida familiar e pessoal, descontrolo do tempo de trabalho, violações da privacidade e da intimidade do trabalhador. Além, claro, da transposição de custos da empresa para os trabalhadores ou da desarticulação de formas de organização e representação coletivas. A todos estes riscos somam-se os efeitos diferenciados que eles têm, por exemplo, em termos de género. E é por isso que é preciso mudar a lei. O teletrabalho não significa isenção de horário ou uma disponibilidade permanente do trabalhador para responder às solicitações da empresa. O teletrabalho não pode significar um corte de rendimentos pelo aumento de despesas ou pela perda de complementos ou subsídios, como o da refeição. O teletrabalho não significa que a casa do trabalhador passa a ser uma dependência da empresa, sem direito de privacidade ou com os bens pessoais do teletrabalhador postos à disposição do patrão. O teletrabalho não pode ser a desculpa para se fingir que acidentes de trabalho só porque ocorrem em casa são acidentes domésticos e, portanto, excluídos da reparação pelo seguro de acidentes de trabalho. O teletrabalho não significa que uma comissão de trabalhadores ou um sindicato deixam de poder contactar os trabalhadores que não estão presencialmente na empresa ou que deixam de os representar. E é também para clarificar tudo isto que é preciso mudar a lei. Nas várias iniciativas que foram apresentadas, que hoje discutimos, é possível identificar uma clivagem essencial. De um lado, os projetos, como o do Bloco, que defendem que a lei deve consagrar direitos e obrigações, isto é, que deve ser imperativa, seja sobre a obrigação de pagar despesas, seja sobre equipamentos, seja sobre direitos dos trabalhadores com filhos menores, por exemplo. Do outro lado, os projetos do PS e do PSD que, em lugar de consagrarem obrigações, definem possibilidades, ou seja, que permitem que os princípios definidos pela lei fiquem dependentes do acordo do empregador, como acontece no caso do pagamento de despesas, ou sejam afastados por convenções coletivas que podem dispor em sentido pior, por exemplo, na salvaguarda da privacidade do trabalhador. Discordamos totalmente desta opção, porque achamos que, precisamente nestas matérias fundamentais, a lei tem que definir direitos e não enunciar hipóteses que ficam sujeitas à melhor ou pior vontade do empregador numa negociação sempre desigual. E isto não significa ser contra a contratação coletiva, pelo contrário.
A contratação coletiva não é uma alternativa à intervenção legislativa, é um complemento a essa intervenção legislativa. Podemos e devemos promover a contratação coletiva sobre estas matérias, sobre estes temas do teletrabalho, mas isso em nada é incompatível com criar um quadro legal que defina os patamares de que parte essa negociação. Porque uma coisa, senhoras e senhores deputados, uma coisa é discutir em negociação coletiva como concretizar um direito, como concretizar uma compensação específica de despesas, por exemplo, e outra coisa totalmente diferente é discutir em contratação coletiva se esse direito sequer existe. E isso faz toda a diferença, faz mesmo toda a diferença quando estamos a falar da regulação legal e do modo como redigimos a lei. Uma segunda clivagem nestes projetos tem que ver com a regulação do tempo de trabalho. Foi a primeira convenção da Organização Internacional do Trabalho, 1919, que limitou o tempo de trabalho para as 8 horas diárias, na altura, na indústria. Hoje, muitos trabalhadores e trabalhadoras estão conectados ao trabalho muito mais tempo do que isso. E o teletrabalho, ao fazer com que a prestação de trabalho, como que acompanhe o trabalhador onde ele está, potenciou a ideia errada de uma conexão permanente, de uma escravização pela hiperdisponibilidade para responder às solicitações do empregador, mesmo no tempo de repouso. Ora, o tempo de descanso é um tempo de não trabalho, como diz a lei. Por isso, o direito a desligar já existe. Não precisa de ser consagrado como uma coisa nova, mas sim de ser exercido. E para que possa ser exercido livremente, o Bloco entende que a lei deve acrescentar a esse direito de quem trabalha uma obrigação explícita da entidade empregadora, a de não conexão durante esse tempo de descanso. Isto é, deve ser explicitado, acrescentado à lei, um dever do empregador se abster de contactar o trabalhador fora do horário de trabalho. A proposta do Partido Socialista é, a este título, queremos sublinhar, é extremamente perigosa, porque, à boleia de um acordo sobre o direito a desligar, cria um novo conceito separado do tempo de trabalho, que é o tempo de contacto. Tempo de contacto, como assim? O tempo em que o trabalhador pode ser contactado é tempo de trabalho, é o seu tempo de trabalho. A menos que se queira criar, paralelamente ao tempo de trabalho, um tempo de disponibilidade não remunerada para ser contactado, que é diferente do tempo de trabalho, e aí estamos perante uma armadilha arriscadíssima na qual não devemos embarcar. Noutras questões, até por força da Diretiva Europeia de 2019 sobre a relação entre trabalho e vida pessoal e familiar, que Portugal, aliás, terá de transpor até agosto de 2022, queremos que pode haver com vários partidos uma base comum para fazermos caminho e garantirmos mais direitos para pais com filhos menores ou para cuidadores e cuidadoras informais. O objetivo do projeto do Bloco e do processo legislativo que hoje desencadeamos é este. Não se trata de incentivar o teletrabalho ou sequer de assumir que ele é o paradigma do futuro, trata-se sim de disciplinar o teletrabalho, assumindo que depois desta experiência da pandemia haverá uma parte minoritária, mas existente, de trabalhadores que poderá querer permanecer neste regime e que é a responsabilidade da lei de trabalho, da lei laboral, do Código de Trabalho, que só o Parlamento pode alterar, proteger quem trabalha e minorar os riscos decorrentes do teletrabalho, clarificando conceitos, conferindo maior proteção e direitos, definindo regras e obrigações imperativas, garantindo a manutenção de uma relação com os colegas e contactos presenciais, proibindo violações de privacidade, reparando acidentes, sempre a partir de 2 princípios fundamentais que enquadram todo o debate sobre o teletrabalho, em Portugal e na Europa. O primeiro é que ele só pode existir se for voluntário, se o trabalhador quiser. O segundo é que ele tem de ser sempre reversível. Muito obrigado.